O SARS-CoV-2, vírus responsável pela Covid-19, não pode ser limitado apenas a uma infecção viral respiratória. Ao longo desses 2 anos de pandemia, especialistas confirmam que o vírus pode afetar várias outras partes do corpo, produzindo assim as mais variadas sequelas. Já no início da pandemia, os pesquisadores relacionavam a Covid-19 ao risco de desenvolver trombose, que é uma inflamação nas veias e artérias. Para o cirurgião vascular, a chance de desenvolver trombos após a Covid-19 pode surgir de 2 formas, direta e indiretamente. Ele explica que a forma direta é quando um receptor do vírus SARS-CoV-2 se liga ao endotélio, causando lesões. E o organismo, como uma maneira de tentar reparar essa lesão, assim, ele acaba formando coágulos que às vezes são demasiados, são maiores do que deveriam se formar e com isso obstruindo a circulação. Então, dependendo onde acontece essa lesão, pode causar, quando acontece numa circulação da cabeça, um AVC, no coração um infarto, no pulmão uma embolia pulmonar, na circulação uma trombose na artéria ou na veia. Dr. Alexandre aponta que a forma indireta de desenvolver trombo está ligada aos hábitos de vida adquiridos ao longo da pandemia, má alimentação, sedentarismo e ausência nas consultas periódicas durante a pandemia. Tudo isso pode ser apontado como um fator que contribuiu indiretamente para o mau funcionamento do sistema circulatório. Isto atingiu de uma maneira direta essas pessoas e que a gente, na prática clínica, a gente observou uma piora considerável da circulação dessas pessoas entre 3 anos atrás e agora, né? E a gente acredita que o maior motivo foi esse. Segundo o cirurgião, esses casos foram muito comuns no início da pandemia com o surgimento das variantes. Agora, apesar do risco, esses atendimentos reduziram. Nos últimos 3, 4 meses a gente viu uma redução muito grande desse caso. Fala pra gente, realmente quem teve Covid-19 tem um risco aumentado de ter trombose ou não? Isso aconteceu, como você disse, só lá no começo e agora isso já está mais reduzido? Saíram alguns estudos, né, de prática clínica que no começo cerca de 15% dos pacientes com Covid-19 tinham risco de desenvolver trombose. Esse mesmo estudo continuou acompanhando esses pacientes com Covid e hoje tem se encontrado entre 1,5% e 2% dos pacientes com Covid que tem um risco de desenvolver trombose. Então diminuiu muito esse risco. Só para a gente comparar, vamos abrir um parênteses aí, só o fato das pessoas terem varizes nas pernas, aquelas varizes mais grossas, aquelas veias bem dilatadas, elas têm um risco de ter trombose. Esse risco é mais ou menos de 4 a 6%. Então você vê, o Covid, o risco hoje está menor do que o fato da pessoa ter varizes. Mas independente se você teve ou não a Covid-19, o cirurgião alerta. A forma de prevenção para evitar problemas vasculares é manter-se ativo, cuidar da alimentação e fazer consultas de rotina. A combinação de cuidados médicos e um estilo de vida saudável faz bem para a circulação e também para a saúde mental. Eu falo que agora é a hora da gente virar a chave, sabe? Não digo a gente esquecer que aconteceu esta pandemia, que ainda tem risco de termos as doenças, né? Mas eu acho que é a hora da gente começar a pensar um pouco além do que a gente pensou nesses últimos 2 anos. Eu acho que essa mudança radical de encontrar pessoas da própria família, sair fazer suas atividades físicas, que seja uma caminhada, 30 minutos de caminhada 3 vezes por semana vai diminuir de 8 a 12 vezes o risco de você ter uma doença cardiovascular. Então, é simples, é fácil.